7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Pai, nos abençoa agora em sermos transformados, não apenas adquirirmos conhecimento, mas sermos, ó Pai, moldados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, Pai. Então nós rogamos que assim como o barro nas mãos do oleiro, te rogamos, Pai, te suplicamos que estejamos nós em Tuas mãos agora. Pai, desejamos isso agora, Pai, que Tu transformes, toque cada um de nós profundamente. Nos transforme, Pai, nos liberte daquilo que nos tem limitado, que tem, ó Pai, impedido de termos uma comunhão maior contigo, de vivermos coisas muito superiores. Toca-nos, transforma-nos, ó Pai, dá-nos entendimento. Muda o nosso ser, para que seja mudado também o nosso agir, o nosso pensar, falar, sentir, agir. Em nome do Teu Filho e Alça te rogamos. Amém, Pai. Amém. Eu quero ministrar o coração de vocês hoje, né? Compartilhar, e a gente junto vai construir essa ministração da palavra, esse estudo, sobre o tema para obter um coração em chamas. O que fazer? Aí vem uma pergunta, o que fazer ou como obter um coração em chamas? E aí vem uma outra pergunta, para que obter um coração em chamas? Para quê? O versículo que lemos aqui no livro de Salmos fala de uma realidade. O salmista diz que em 7 ocasiões do dia ele louva o Altíssimo Yahweh pela justiça do juízo de Yahweh. Esse dia aqui é uma referência ao grande dia, o dia eterno, aquele dia que a Escritura fala que será a culminância das bodas do Cordeiro. Vocês já observaram que a palavra bodas na Escritura quase todas as vezes aparece no plural, não é boda, é bodas do Cordeiro. Então significa que existe mais de uma. Está no plural, né? Existe a boda do Cordeiro, que é o casamento. Boda é casamento, é união, celebração de matrimônio, de pacto. Então vai haver uma grande festa quando a igreja for arrebatada. Mas aquela lá é só a culminância das bodas que a gente já vem celebrando. O nosso Pai escolheu ocasiões especiais para ter encontros conosco. Então, existe o dia e existem dias que Ele separou. Esses dias são parte das bodas do Cordeiro. Amém? Até aqui tá dando para entender? Está tranquilo? Então, o salmista ele fala de uma realidade na vida dele, que ele louva. Louvor não tem a ver muito com música. Normalmente a gente associa, não tem problema associar a música, mas louvor é outra coisa. Louvor é um elogio profundo, de coração sincero. É um elogio que a pessoa está se maravilhando naquele elogio. Por exemplo, alguém pode, por educação, ser um convidado seu e estar numa refeição na sua casa. E disser, que comida gostosa, por mera educação, sem ser verdade. Se a pessoa for uma pessoa que sabe fingir, eu não sei fingir, viu? Aleluia por isso. Eu até fico meio constrangido, fico vermelho, porque eu não sei fingir. Mas tem pessoas que sabem fingir. E até passa batido, né? O nordestino diz, passou batido, né? A comida está deliciosa, mas por dentro a pessoa estava dizendo assim, não queria comer isso não. Acontece, né? Agora, quando esse elogio da comida se tornaria um louvor? Quando ele fosse sincero, quando ele fosse de coração e se fosse resultado de alguém que está se maravilhando com aquilo que está elogiando. Então, por exemplo, você traz uma comida gostosa lá e me convidou para uma refeição na sua casa, aleluia. Não estou profetizando nem pedindo nada, viu, amados? Mas pode ser, né? Aí o que acontece? Ali quando eu estou comendo, eu digo, que comida deliciosa, né? Só que isso foi resultado de eu estar saboreando, eu estar realmente sentindo a alegria de estar me alimentando daquela comida. Então, isso se chama louvor. É mais do que um simples elogio, é mais do que uma questão de educação, é o que sai do coração. Amém? Então, o salmista aqui, pelo Espírito do nosso Pai, ele está dizendo 7 vezes, eu te louvo. E por que 7? Será que ele tinha lá uma listazinha, um checklist? Ele ia lá, louvei uma vez já, passava um traçozinho, né? Feito aqueles presos na prisão que fica contando o dia com quadradinho. Fazendo um quadradinho para não perder os dias. Antigamente, né? Quando não tinha acesso a celular, nem calendário nas prisões, né? Antigamente. Hoje em dia não. Hoje em dia não precisa mais disso. Mas antigamente os presos ficavam fazendo quadradinho. Então será que o salmista Davi ficava fazendo quadradinho? Já louvei uma vez hoje. Esperar o horário, louvei a segunda vez. Terminou o dia, louvei 7 vezes no dia. Será que ele está falando de algo assim tão quantitativo? Ou ele está falando de uma forma simbólica de algo que é perfeito? Que ele levou o coração dele a louvar com perfeição no dia, no momento do encontro com o Rei da Glória. Então ele está falando aqui de uma perfeição, de levar o coração ao lugar do verdadeiro louvor.
Amém? E aí ele menciona 2 elementos pelos quais ele louva. Quais são os 2 elementos que está aí? Que tem algumas traduções, né, que está invertido, mas não vamos entrar nesse mérito. O fato é que existem 2 elementos. Quais são? A justiça e o juízo. 7 vezes no dia eu te louvo, eu louvo a ti e ao Altíssimo, pela justiça dos teus juízos. Então, tudo que o nosso Pai criou e que Ele faz tem esse fundamento. A justiça e o juízo. Amém? Tudo. Isso tem a ver com graça, não é coisa lá da lei não, justiça não é coisa da lei não. Tem tudo a ver com graça, com a benevolência dele. Porque existe benevolência porque a justiça foi consumada no madeiro, na obra de Yahshua. Amém? Então, graça é justiça redobrada sobre a nossa vida. O que é graça? É justiça redobrada. Hoje eu tenho uma justiça perfeita na minha vida, que é a justiça que me foi atribuída, me foi imputada por Yahshua. Isso aqui é uma introdução para a gente ver como obter, como viver com o coração em chamas. Amém? Como viver com o coração em chamas? O coração em chamas é um coração de adorador, um coração que foi, me permite a expressão, viu? Adestrado. Não tem adestramento de animais, você pega um cão bravo, se for um bom adestrador, pega um cão bravo e adestra, o cão aparentemente fica manso, só usando a sua força, a sua ferocidade para determinadas situações. Não tem esse adestrador? Não tem adestrador de cavalos selvagens? Ainda hoje existe. Pega um cavalo selvagem, ainda existem em locais, determinados locais do mundo. Nos Estados Unidos existem pradarias que têm cavalos soltos lá, selvagem. Então o adestrador pega e, através de um procedimento, ele adestra aquele animal e muda o comportamento. E até depois o coração do animal também fica dócil. Muda. Porque o convívio dele vai ser diferente, ele também vai mudar. Então, o salmista, pela justiça, ele adestrou o coração dele para se tornar adorador. Amém? Para saber adorar com perfeição. 7 vezes no dia. 7 vezes no encontro. Com perfeição no encontro. Bem, isso é uma introdução da ministração hoje. Eu queria agora que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Filipenses capítulo 2. E a gente vai fazer um breve passeio nas Escrituras para estudarmos esse tema. Filipenses 2, versículo 15 e 16. Aleluia. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos do Altíssimo, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia do Mashiach eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Não vou falar toda a riqueza que tem aqui, porque nem mesmo tempo daria, e eu quero trazer à mente de vocês a ênfase aqui. A palavra diz que nós resplandecemos. Então, vocês sabem por que é que as lâmpadas, elas se queimam? Hoje em dia existe a tecnologia do LED, mas por que é que o LED também se queima? Ele dura muito mais. Tem algumas lâmpadas de qualidade que a garantia dela é mais de 7 anos. Mas queima. Por que queima? Porque pelo LED passa a chama, o fogo, a energia, a eletricidade. Ele só brilha porque está passando por ele fogo. Que a eletricidade também é chamada de fogo, ok? Então, é uma forma de fogo, de vida, a eletricidade. Ainda hoje a ciência física não sabe definir muito bem com perfeição tudo o que significa os fenômenos da eletricidade, nem da chama, uma simples chama, uma labaredazinha de fogo. Mas eu e você, no mundo, segundo as Escrituras, somos essas chamas. O que é que o nosso mestre disse, o nosso rei? Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá em si mesmo a luz. E em outro momento ele diz, vós sois a luz do mundo. Esse mundo que está em trevas. Então aqui o apóstolo Paulo ele está trazendo instruções para nós, para que nós possamos resplandecer no meio de uma geração corrupta, de trevas. Ele fala literalmente, vocês devem resplandecer como luzeiros no mundo. Amém? Amém. Preservando a palavra da vida para que no dia de Yahshua, aí ele está falando quando a igreja vai ser julgada no tribunal de Yahshua, não para condenação, mas para receber galardões. Então naquele dia, o apóstolo diz, eu não tenho corrido em vão no meio de vocês, não tenho me esforçado em vão, inutilmente, mas vocês devem resplandecer. Aleluia. Amém? Avance também lá para o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, versículo 3. Então, nós devemos ter um coração em chamas. Para quê? Para que naquele dia, no dia do Mashiach, nós olhemos para trás e percebamos
que nós não corremos em vão. Nós não corremos em vão. Não foi em vão. Não foi em vão as horas que você esteve aqui, nós estivemos reunidos. Não foram em vão as horas que você investiu na sua vida estudando, lendo a Escritura. Não foram em vão as horas que você passou em oração. Não foram em vão as horas que você passou proclamando, anunciando o Evangelho. Naquele dia. Mas para que, naquele dia, você olhe para trás e saiba que não correu em vão, o seu coração hoje precisa estar em chamas. Então, para viver um coração em chamas. Aleluia. Daniel, capítulo 12, versículo 3. O que é que diz aí? O que é que o profeta Daniel falou sobre isso? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Que coisa tremenda, gente. Que coisa maravilhosa. Então, as pessoas que forem sábias, sabedoria começa no nosso relacionamento com o nosso Pai. Como é que a gente reata, faz as pazes com Ele? Através da obra do Filho. Então, se você creu, esse é o primeiro passo da sabedoria. E depois a sabedoria ela não para, ela continua a avançar. Nós iremos, sendo sábios, resplandecer com o fulgor do firmamento, que é uma referência ao próprio sol. Então a palavra está dizendo aqui que nós iremos resplandecer com o fulgor, com a força. Nós hoje já somos essa luz. Mas à medida que crescemos em maturidade, iremos resplandecer assim. Então, por isso a gente precisa cuidar do nosso coração. O nosso coração precisa estar ardendo em chamas para que a gente mais brilhe. Quanto mais fogo, mais brilho. Por que é que o sol brilha tanto? E aí eu não recomendo ninguém ficar olhando muito tempo, mais de 3 segundos para o sol, não. Você pode até dar uma olhada assim e tira rapidamente. Menos. Quase 1 segundo, né? Não vai fazer mal. Mas se você ficar mais do que isso, vai queimar a sua visão. Então, esse brilho, essa intensidade, ela vem porque o sol está queimando. O sol é uma grande fornalha em chamas. Em chamas. Dizem as más línguas, que eu não confio, não tenho a obrigação de confiar na ciência dos homens, eu confio, dever de confiar na palavra. Mas dizem as más línguas dos cientistas, né? Que é algo em torno de 500 bilhões de anos, o nosso Sol está se apagando. Então ele vai se apagar, dizem, né? Isso, de certo modo, está de acordo com a Escritura, porque a Escritura diz que a criação está no processo de envelhecimento, por causa do pecado do ser humano. Mas o nosso fulgor, o nosso brilho vai durar até quando? Daniel 12, versículo 3, vai durar até quando, gente? Veja só, vamos ler de novo o versículo todo? Vamos ler de novo para a gente pegar os detalhes? Veja aí. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então o teu brilho não vai esvanecer. Esse é um brilho, uma glória para a eternidade. Aleluia. É o valor, isso agrega valor a gente procurar ter um coração em chamas. Por que tem um coração em chamas? Eu acho que é algo muito valor. Porque o contrário da luz é o quê? São as trevas, a escuridão. E quando a gente traduz isso em coisas espirituais, a luz é você ter conhecimento, a luz é você ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida próspera. As pessoas que estiverem ao seu lado com você serem benditas, isso é ter luz. E o contrário, tem trevas. Que a pessoa está vivendo vazia, ela está vivendo em condição de perdição, não sabe de onde veio nem para onde está indo. É uma pessoa que vive em função das coisas desse século. É uma pessoa que ela vive à procura de algo que a preencha, ela não tem paz. Então o que são as trevas? As trevas é perturbação, as trevas é falta de paz, as trevas é angústia, as trevas é falta de direção, as trevas é falta de prosperidade, tudo de ruim. Só que a palavra diz que a nossa luz e a nossa glória, que a gente já tem recebido, mas iremos receber plenamente, será para a eternidade. Aleluia. Amém? Volte lá no livro de Salmos. E talvez você diga assim, não, mas... Agora a gente vai ler o Salmo 104. Talvez você diga assim, não, mas... Será que o nosso Pai, que o meu Pai Celeste, nosso Criador, Ele deseja que nós tenhamos um coração em chamas? Então lá no Salmo 104, você vai ler comigo o versículo 4. Salmo 104. Abra no versículo 4. Todo mundo já achou? Amém? Vamos ler? Fazes a teus anjos ventos, e aos teus ministros labaredas de fogo. Amém? Aqui está falando que o Criador, o Eterno, Ele faz dos seus anjos vento.
Ele sopra os seus anjos, os seus mensageiros, para onde ele quer soprar. Isso que está dizendo aqui. Faz deles vento. O que é vento? É o ar em movimento. Né? Essa máquina aqui está gerando vento. Ela está dando movimento através de um rotor para o ar. O vento é ar em movimento. O nosso Pai, ele faz dos seus mensageiros, dos seus anjos, vento. E dos seus ministros, o que é ministro, gente? Na Escritura, poderia ser traduzido também. Ministro é servo, aquele que serve. Lá em Brasília deviam entender o significado da palavra, né? Ministro é servo. É aquele que está ali para servir, não a si mesmo. Ok? Então, o Altíssimo faz dos seus anjos vento e faz dos seus ministros o quê? Labaredas de fogo. Um fogo abrasador. Então você, meu irmão, minha irmã, é um ministro. E ele está fazendo de você fogo. Labaredas de fogo, labareda de fogo abrasador. Ok? Aleluia. Fazes tu e ao fazes a teus anjos ventos e aos teus ministros, labaredas de fogo. Ele quer que a gente seja labareda de fogo. Então diga assim, eu entendi que o meu Pai deseja que eu seja labareda de fogo. Diga, eu entendi que o meu Pai deseja que eu seja labareda de fogo. E Ele está fazendo isso. Diga, e Ele está fazendo isso. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Lá em Lucas, capítulo 3, eu disse a vocês que era um passeio na Escritura, ainda que breve, né? Lucas, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 2? Não, capítulo 3, viu? O versículo é que é 2. Lucas, capítulo 3, versículo 2. O que é que diz aí o versículo 2? Quem já achou? Amém. Aleluia. Sendo, naquela época, né? Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Altíssimo a João, a Yohana, o filho de Zacarial, no deserto. Então, veja só, quem era o sumo sacerdote, os religiosos, o caminho dos religiosos? Religiosos, na época, o sumo sacerdote era Anás e Caifás, mas a palavra não veio para Anás e Caifás. O religioso estava lá, no seu posto, religioso, fazendo lá os seus rituais, etc. Mas a palavra veio para João, que é o João Batista, e Yohana. Amém? E João estava onde? No deserto. E o que aconteceu? Versículo 3 aí. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías, né? Aleluia. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do soberano rei. Endireitai as suas veredas. Aleluia. Então a palavra veio sobre João Batista. E o que aconteceu com ele? Ele percorreu toda a vizinhança pregando. Circunvizinhança do Jordão. Aleluia. E ele estava no deserto e veio no deserto. Então, não é o lugar onde você está, mas é a chama que você precisa. Os homens estavam lá no posto religioso, o sumo sacerdote Anás e Caifás. Então, antes do palco, antes do que é visível, precisa haver o altar, o invisível. O nosso Pai quer que o nosso coração esteja em chamas como adoradores. Essa chama é do Espírito dele em nós. É a chama da sinceridade, é a chama da renúncia, da entrega, a chama da consagração. Amém? A chama da adoração profunda, que vai além das palavras. Então, essa chama aqui que a Escritura está falando, ele quer que o nosso coração esteja em chamas. As chamas do avivamento. Entenderam isso? Vamos para a próxima palavra. E olha, você recebeu um chamado. Nem sempre o chamado que você recebeu coincide com o momento da chama arder. Porque às vezes o chamado já vai nos despertando para algo, mas nós não estamos prontos ainda. Observe que foi assim com a maioria dos ministros, dos profetas, dos discípulos, apóstolos. Eles foram chamados e houve um tempo de renúncia, um tempo de consagração, um tempo de preparo espiritual, e lá na frente o coração deles estava em chamas e eles viveram aquilo que o Pai queria que eles vivessem desde o começo. Mas houve um tempo de preparação. Você olha para a vida de Moisés e você vai encontrar isso. Mas aí eu vou falar daqui a pouco sobre Moisés. Abra sua Bíblia agora, lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 11. Ah, vocês querem ler o capítulo todo? Não precisa não, só o versículo 11 até o versículo 13, tá certo? Amém? Não precisa todo. Só o versículo 11, 12 e 13. Então vamos lá. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6,
Versículo 11. Quem já encontrou? Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Versículo 12. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Eu queria, antes da gente ler o 13, já destacar isso aqui do versículo 12. Paulo está falando de um relacionamento com ele, da igreja de Corinto com ele, a segunda carta que ele está escrevendo agora. Mas essa realidade espiritual, esse princípio aqui, você pode extrair ele e aplicar para todas as áreas da sua vida. O que tem nos limitado, muitas vezes, não são as coisas externas, o afeto de alguém por nós, ou uma situação favorável que esteja diante de nós, mas o principal fator que nos limita é o que está dentro de nós. Amém? É a nossa projeção que a gente faz das pessoas, a nossa projeção das circunstâncias. E normalmente a palavra do ímpio, o conselho do ímpio, vai fazer com que as circunstâncias, coisas que estão fora de nós, que não dependem da gente, a gente não tem como agir sobre coisas exteriores, sobre o comportamento de alguém, nós não temos. Sobre questões da macroeconomia, mas nós temos como cuidar de coisas que estão dentro do nosso alcance. E muitas vezes nós não estamos fazendo o que precisamos fazer, porque nós estamos tão impregnados da palavra do ímpio, do conselho do ímpio, que a nossa projeção da realidade, ela se torna desequilibrada, ela foge da justiça de algo altíssimo. E ela nos limita. Então, a nossa limitação está em como olhamos para fora, nos nossos próprios sentimentos, que aqui é traduzido pela palavra afetos. Amém? Então, Paulo está falando aqui de algo espiritual, ele está dizendo, sabe o que é que está limitando vocês? São os próprios afetos de vocês. Olha aí, tem a palavra próprio, né? Versículo 12. Não tendes limites em nós, não existe limite, mas vós estáis limitados em vossos próprios afetos. Versículo 13, vamos ler juntos? Ora, todo mundo tem a mesma edição, pode ler em voz alta também. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Então, muitas vezes, normalmente, nós precisamos estar dilatando o nosso coração, como? Através do louvor, 7 vezes no dia, do louvor a Ial, pela justiça do seu juízo. Pela justiça do seu juízo. Aleluia? Para que a gente tenha um coração em chamas. E a gente desfrute de um coração em chamas. Um coração em chamas vai fazer com que a gente vença os nossos próprios limites. Então guardem bem isso. Vamos dizer, um coração em chamas nos fará superar os nossos próprios limites. De novo, um coração em chamas nos fará superar os nossos próprios limites. Nós iremos dilatar os nossos corações, alargar nossos corações. Aleluia. Veja lá, Efésios 2, é um texto também bastante conhecido. Efésios 2, 21. Só avançar algumas páginas, se a sua Bíblia está aberta aí em 2 Coríntios, avance para Efésios. 2 Coríntios, aí vem Gálatas, depois Efésios. Capítulo 2, versículo 21. Versículo 21. E também versículo 22. Capítulo 2, versículo 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao soberano rei, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação do Altíssimo no Espírito. Então aqui eu quero trazer mais 2 elementos importantíssimos para o qual a gente deve buscar um coração em chamas. E como obtermos um coração em chamas? Primeiro está aí no versículo 21. 21 diz que nós estamos sendo edificados para sermos um santuário consagrado, um templo. E a palavra, ela é enfática, viu gente? Algumas vezes a palavra diz que o nosso Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está em prédio não, ele não habita. Ah, mas eu passei ali na frente do prédio e eu fiz um sinal de consagração, um sinal de reverência, porque lá no Santíssimo o meu Pai Celeste está. Não, ele não está. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe qual é o templo que ele habita? Esse templo que tem o seu nome, se você for um templo consagrado, dedicado a ele. E a palavra consagração, ela é uma palavra exclusivista. Se eu estou dedicado à letra A, eu não posso estar dedicado à letra B. Não tem como, é impossível, é impossível. É algo irracional, incoerente. Você está dedicado à letra A e está dedicado à letra B. Não tem como. Ou você está dedicado a A ou B. A X ou a Y. Nessa manhã de hoje, passou um carro de som aqui na rua
eu não saí para olhar se tinha gente atrás ou na frente, ou muita gente ou pouca, mas era exaltando o nome de um homem, chamando ele de glorioso. Diz que a nossa cidade é dedicada, é consagrada ao seu padroeiro. Isso é incoerente com a revelação da Escritura, gente. Tem um padroeiro e tem uma padroeira, né? Isso aí também já entra em choque. Quem é que... E quem está acima do nosso Salvador? Ao qual o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul e o apóstolo Pedro e os demais apóstolos disseram que ele é o único mediador. Paulo escreve ao bispo Timóteo e diz que há um só Criador onipotente e há um só mediador entre o Criador e os homens. E esse mediador chama-se Yahshua, o justo. Amém? Há um só mediador. Lá no livro de Atos diz, nenhum outro nome foi dado em cima dos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Lá no livro de Apocalipse diz que nem nos céus, nem na terra, em lugar nenhum se achou alguém que fosse digno de abrir o livro da vida e desatar os seus 7 selos. E o apóstolo João e a Johanna choravam muito, porque ninguém foi achado digno. Mas o anjo chegou para João para consolar João e disse, não chores, eis que o cordeiro, o leão da tribo de Judá, de Aldá, ele venceu. Ele é digno para abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia. Então há um só mediador. O que é que o nosso mestre diz? Não podeis servir a 2 amos, a 2 senhores. Se alguém quiser fazer isso, ele vai aborrecer-se de um e apegar-se ao outro, ou vai se dedicar a um e aborrecer do outro. Então, aqui, a chave aqui desse versículo é consagração. Nós estamos sendo edificados para quê, gente? Para amar o mundo. Eu estou me consagrando aqui para o meu ídolo, o meu rei, o Criador. É o meu ídolo, é o meu Criador. Mas eu estou me dedicando a ele, porque na verdade o meu interesse não é ele, o meu interesse é outro. É o dinheiro, o meu interesse é viver o mundo. Então você não está consagrado a ele. Qualquer um que quiser amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o teu amor, a tua dedicação tem que ser a ele. Essa é a primeira ênfase, versículo 22. E o versículo 21. O versículo 22 é que nós estamos sendo edificados para a habitação. Habitação do Altíssimo. Amém? Então diga assim, eu estou sendo edificado para a habitação do meu Pai no seu Espírito. Não é assim que está escrito? Você está sendo edificado para a habitação do Altíssimo no Espírito. Tem aí a expressão no Espírito. Então o Altíssimo Pai, ele habita em você através do Espírito dele. E isso requer consagração. Abra lá Tiago, capítulo 4, versículo 8? Não, versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Como é o nome de Tiago em hebraico? Que em inglês dizem que é a carta de James. Em inglês é James. Em português é Tiago. Mas como é em hebraico? Yaakov, que é o nome que em português chamaram de Jacó. Então devia ser a carta de Jacó, né? Capítulo 4, versículo 8. Não, versículo 4. O que é que diz aí? Versículo 4. Vamos lá. Todo mundo já abriu? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga do Altíssimo? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Altíssimo. Por que foi que ele mandou o jovem rico vender tudo que tinha e dar, e depois seguir a ele? O problema não estava nas riquezas em si, estava no coração daquele jovem. Aquele jovem se apresentou a ele como conhecedor da lei, como cumpridor da lei. Desde a minha infância que eu guardo a lei. E o mestre, nosso Salvador, começou a fazer perguntas a ele. Você tem observado isso? Tenho observado isso desde a minha infância. Aí, o nosso rei fez um diagnóstico do espírito dele e disse, uma coisa te falta. Se realmente queres ser perfeito e herdar o reino, vai, vende tudo que tens e distribui isso. Depois vem e segue-me. E terás lugar no reino. E aquele jovem, diz a Escritura, ele se entristeceu, porque ele era possuidor, proprietário de muitas riquezas. O problema daquele jovem é que o coração dele estava nas riquezas. Aqui não está falando de riqueza, não. O apóstolo Tiago, ou Jacó, ele está falando aqui mais do que simplesmente a questão da riqueza, mas está falando do amor às coisas do mundo. Então, são bens materiais, o apego da gente a essas coisas, o apego a festas que há no mundo, o apego a estruturas, sistemas, a organizações que há no mundo. Nós devemos, e a gente muitas vezes precisa. Você precisa, por exemplo, de sistema bancário. A gente vive num país onde a gente precisa de um sistema político, mesmo sabendo como é podre esse sistema político. A gente não precisa. Entretanto, nós não devemos amar esse tipo de coisa. Tem pessoas que não sabem viver sem isso. Se tirar isso, a pessoa não sabe mais viver. Tem pessoas que, quando se aposentam, adoecem. Por quê? Porque ela se afeiçoou tanto ao trabalho que a vida dela passou a ser o trabalho.
Nós precisamos gostar do nosso trabalho, precisamos trabalhar com gratidão, né? Mas tem esse limite. Só alguém que a gente tem que amar sobre todas as coisas. Amém? Então, Tiago declara isso. Agora, você recebeu um chamado e você precisa ter consagração e não amar o mundo para que o teu coração esteja em chamas. Porque quem é que vai trazer realmente a chama? A chama é o quê? A presença do Espírito. Nós somos um templo, um santuário para a habitação do nosso Pai no Espírito. E Ele não habita se não houver consagração. Alguém pode até estar salvo. Então o Espírito Santo vai estar ali apagado. A Escritura literalmente está escrito: não apagueis o Espírito. Por quê? O verbo apagar. O que é que se apaga? O que é que se apaga? É fogo, é chama. Então, existe um fogo da presença dele em nós. E a palavra nos instrui a não apagarmos a presença dele. Mas, como templo que nós somos para a habitação dele no Espírito, a presença dele pode estar como que sufocada, apagada. Como é que se apaga o fogo? O botijão de gás pegou fogo. Sai correndo, deixa o gás acabar. Quando o gás estiver acabando, é que existe o risco de explosão. Sabe como é que se apaga? Pega um pano molhado, o fogo está lá em cima. Né? A válvula está soltando gás lá, você pega um pano molhado e abafa. Abafou. Tem muito crente, gente boa, pegando o pano de Satanás e abafando. E o que vai acontecer? Lá na frente, os que estão salvos vão ser salvos como pelo fogo. Vão ter que passar no fogo, vão ter que se queimar para poder ser salvos. Porque na hora que era para arder em chamas, não ardeu a verdadeira chama. Aí vai receber a chama da aprovação, a chama da angústia, a chama das trevas exteriores. Ok? Vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 6. Só que agora a gente vai ler o versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Eu vou ler na NVI, certo? Na Nova Versão Internacional, capítulo 6 da segunda carta, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz: que acordo existe entre o templo do Altíssimo e os ídolos? Pois somos templo do Altíssimo que vive. Como o próprio Altíssimo disse: habitarei com eles e entre eles eu andarei. Eu serei o Altíssimo deles e eles serão o meu povo. Amém? Então, que acordo há? Que união há? Às vezes a gente precisa fazer um network, uma parceria comercial com uma pessoa ímpia, mas devemos ter muito cuidado. Às vezes você vai ao médico, o médico é um ímpio, você vai usar um serviço de um ímpio, você vai abastecer um carro, não tem como. O apóstolo Paulo diz: por isso que a gente está no mundo de outra sorte, nós teríamos que sair do mundo. Então a gente tem um tipo de relacionamento com os ímpios, mas não queira ter comunhão. Que amizade, que acordo, que pacto, que unidade pode ter entre o templo do Altíssimo, que é você, e o templo dos ídolos. Ah, não, mas aquele meu amigo, ele não adora imagem de escultura. Não, mas existem vários ídolos. Às vezes o ídolo é a própria pessoa. A pessoa vive, como diz o Matuto, em função do seu próprio umbigo, do seu próprio ventre, buscando a sua própria glória. Então, amados, nós somos chamados para sermos cheios desse fogo do Espírito. Precisa haver consagração. Tenha cuidado com as suas amizades. Tenha cuidado com os seus relacionamentos. Vocês conhecem a história de Jonas, o profeta? Foi enviado para pregar em Nínive. O ninivita era inimigo de Israel, mas ele quer fugir, não quer pregar lá, porque ele sabe que de repente o povo se arrepender. Ele queria que aquele povo fosse destruído, o povo já estava no erro mesmo, ia ser destruído. Mas ele não quer ir para lá, mas ele recebeu o chamado de ir para lá, só que ele tenta fugir. Acaba indo para lá, e ele prega, e o povo se arrepende. E o povo não é destruído. Só que antes dele chegar lá, o que acontece? Ele pega um navio que, em vez de ir para Nínive, o navio ia para Tarsis. E o navio quase afunda. E o capitão do navio, o dono do navio, fica angustiado. Ele percebe que aquilo ali não era uma tempestade, como ele já tinha passado tantas tempestades na vida, isso é sobrenatural. E ele começa a inquirir cada pessoa da tripulação, cada pessoa que havia embarcado também, todo mundo que estava ali, ele manda chamar um por um. E Jonas estava dormindo lá embaixo. E lá a tempestade rolando, Jonas queria fugir. É o sono da indiferença. É o sono do tanto faz como tanto fez. O mundo que se acaba para lá. Ele sabia em quem ele tinha crido, mas também não estava preocupado com a salvação dos outros. Amados, nós não podemos ser egoístas. Nós somos salvos. O ímpio vai ser ímpio. As pessoas que estavam ali naquele navio adoravam vários ídolos estranhos, deuses, várias coisas. Mas ele estava ali indiferente.
Agora, dessa história que eu contei a vocês de Jonas, qual foi o grande pecado do dono do navio, do capitão do navio? Qual foi? Simplesmente vendeu uma passagem para que Jonas entrasse no barco dele. Então nós precisamos ter cuidado a quem nós estamos dando a passagem para entrar no barco da nossa vida. Amém? Quem são as nossas reais parcerias? Que acordo pode haver entre o templo do Altíssimo e os ídolos? Ele quer que você seja consagrado, para que ele seja habitação, você seja habitação dele, para que ele ande no meio de você, para que você seja povo dele. Amém? Alguém que está com a edição revista e atualizada. Essa ligação entre o santuário do Altíssimo e os ídolos, porque nós somos santuários do Altíssimo vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Altíssimo, e eles serão o meu povo. Aleluia. Observe aí, tem 4 promessas, né? São colocadas aí. Então a palavra aí é que acordo existe, que acordo há. Vamos agora para o capítulo 7 dessa mesma carta, segunda carta aos Coríntios. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, os autores inspirados da Escritura, eles não escreveram capítulo, versículo, né? Eles simplesmente escreviam um texto. Então às vezes a gente não percebe o valor, a profundidade do que está sendo dito aqui, porque a gente perde um pouco o contexto. Mas leia aí o versículo 1 do capítulo 7, diz assim: amados, uma vez mais, nós temos essas promessas. Mais de uma vez mais, uma vez a mais, entendeu? Nós temos essas promessas. Por causa disso, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, de tudo o que contamina o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Altíssimo Yahweh. Eu vou ler de novo na edição revista atualizada. Amém? Diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no amor e no temor, no temor do Altíssimo. Temor é cuidado, reverência, é ter aquele respeito. Isso é temor, não é medo não. Ter reverência. Antes de ser um sentimento de medo, é uma reverência santa, é um zelo. Então, se nós temos tais promessas, que promessa é essa que o apóstolo está falando aí? Ele está se referindo àquelas 4 promessas que a gente acabou de ler no capítulo 6. Quais são as 4 promessas? Eu serei o seu Altíssimo. Eu andarei no meio de vocês. Amém? Eu habitarei no meio de vocês. E vocês serão meus. Eu serei de vocês. Eu serei o Altíssimo de vocês, eu vou pertencer a vocês e vocês serão meus. Já vão 2 promessas. Eu andarei no meio de vocês. Sabe porque você vê o Criador, todas as coisas, nada existe sem ele andando no meio, assim como lá em Gênesis, ao cair da tarde, quando terminava o dia, ia começar um novo dia ali, né? No crepúsculo, todos os dias ele vinha, andava, conversava. Esse é o nosso Pai. Amém? Então, se nós temos essas promessas, vamos nos purificar de tudo. Gente. Vamos nos purificar daquilo que contamina o corpo, daquilo que contamina a carne e aquilo que contamina o espírito. Vocês acham que na Escritura, eu estou perguntando uma opinião para ver se vocês estudaram, mas não existe achismo. A Escritura fala-nos que o nosso Pai quer que tenhamos vida longa. Existem promessas de vida longa, de longanimidade ou de encurtamento de vida. Não, encurtamento de vida sempre aparece na Escritura como uma disciplina, uma correção, para que alguém não perca, não venha a perecer. Existem vários pontos na Escritura que falam que a vida pode ser abreviada, mas as promessas é de vida longa. Agora, eu e você estamos cooperando com isso, porque pedir é muito bom. Ó Pai, que eu tenha vida longa. Que eu vejo os meus filhos, eu vejo os filhos dos meus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Eu vejo meu bisneto, e é raro, mas acontece, né? E cada vez mais raro, mas antigamente tinha. Você vê os trinetos ou tetranetos. Então a gente querer isso é bom. Tem gente que na hora da dificuldade dizem que até ateu se converte quando o avião está caindo, né? Ai meu Deus, que o avião não cai agora. Então todo mundo quer viver mais. E nós que somos e estamos em Yalcha também. De um e do outro lado estamos constrangidos, né? Mas também queremos. Por quê? Porque isso traz fruto para o nosso trabalho. Você está aqui, existem coisas que você pode fazer. Se você não estiver aqui, você não vai poder fazer mais.
Botar um netinho, uma netinha no braço, dar um cheiro, né? Botar a mão no ombro de um filho, de uma filha, aconselhar, orar com ele. Se você não estiver aqui, você vai poder fazer isso? Pregar um evangelho a um amigo seu que ainda não se converteu. Se você não estiver aqui, você vai pregar? Não. Alguém talvez que pregue, mas você não vai poder fazer isso. Então, permanecer aqui dá fruto para o nosso ministério. A gente quer ter vida longa. Agora, nós estamos cuidando disso? Ou, como diz o Matuto, a gente está enfiando o pé na jaca? Então, nós devemos purificar aquilo que contamina o corpo. A gente sabe que vai contaminar. Para quê? E o nosso corpo é o quê? Um templo. Para a habitação de quem? Do nosso Pai, através do Espírito dele. Ficou claro isso na nossa ministração hoje, gente? Amém? Nos purifiquemos dessas coisas e das coisas que contaminam o Espírito. Como é que tem coisa que contamina o Espírito? O nosso Espírito. É através daquilo que a gente vê, daquilo que ouve, que a gente sente, daquilo que a gente concorda. Se a gente não estiver bem atento, tem coisa que a gente vai concordar que estará contaminando o nosso espírito. Não é aqueles pecadão visível, não. Grosseiro, não. Às vezes são coisas sutis. Vocês estão comigo? Então a gente precisa se santificar para que o nosso coração esteja em chamas. Não são chamas religiosas de barulho. Isso pode acontecer sim, porque quando a gente está cheio, o Espírito Santo nos enche, a gente tem alegria, a gente quer falar mais alto, a gente quer... A nossa oração acaba sendo mais fervorosa, mas uma coisa não é prova da outra, não. E uma coisa não fabrica a outra, não. A gente encontra mundo afora aí denominações que querem fabricar, copiar uma presença. Então, só ora se for gritando. Se não for assim, a oração não é poderosa. Então, nós precisamos entender que essas coisas têm sua importância, mas elas são a consequência de um coração em chamas e não a causa. É o resultado. Mas o nosso coração está em chamas quando? Quando a gente busca no lugar de intimidade a consagração. Então, é possível Marcos Cefas chegar aqui e até operar milagres. Falar línguas estranhas, certo? Estou dizendo que é possível. E ainda assim o meu coração não está consagrado ao Altíssimo. E enganar muitas pessoas. Em teu nome expelimos demônios. Em teu nome fizemos grandes sinais. Só que ali não havia um lugar de comunhão. Eles, apartai de mim, eu nunca vos conheci. Então tem muito religioso, líder, mas não é só líder não, mas principalmente, né? Tem muito líder de denominação fingindo coisas. E o avivamento verdadeiro, esse fogo que o nosso coração precisa estar ardendo em chamas, ele começa no lugar de intimidade. Amém? Então a gente vai avançar já para o final, vamos ver agora sobre Moisés. Olha, em Atos capítulo 7, versículo 22, nos é dito que Moisés era uma pessoa que era poderosa no falar. Quando foi? Esse é um momento muito importante. Queria que vocês prestassem muita atenção ao que eu vou dizer agora, certo? Talvez seja o momento mais importante de tudo que eu já falei aqui. Atos capítulo 7, versículo 22, 23 e 24. Versículo 22. E Moisés, Moshe, foi educado, Atos capítulo 7, versículo 22. Moshe foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e poderoso em obras. Versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, lembra o primeiro versículo que a gente leu? 7 vezes no dia eu te adorarei, pela justiça dos teus juízos. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, versículo 25, aí importantíssimo esse versículo 25. Moshe cuidava que os seus irmãos entenderiam que o Altíssimo os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então, a principal incompreensão de Moshe foi pelos seus irmãos da nação de Israel. Quando foi que ele foi chamado? Ele estava lá no palácio ainda. Ele foi criado em toda a ciência. E a Escritura está dizendo aqui que ele era poderoso no falar e poderoso no agir. Mas ele esperava que os irmãos entendessem que ele era o escolhido por Ial para salvar eles do cativeiro egípcio. Mas ele foi passar agora 40 anos aonde?
Aos 40 anos ele entendeu isso. Versículo 23 diz, quando completou 40 anos, não é assim? Veja aí. O que aconteceu com ele? Veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos. Ele disse, chegou a hora. Chegou a hora. Ele já estava formado em toda a ciência do Egito. Ele já era poderoso no falar e no agir. Mas aí o nosso pai disse, não está na hora não. Você agora vai para a Universidade da Fé. Você vai desaprender. No bom sentido da palavra. Não é que ele esqueceu nada do que ele tinha aprendido. Mas desaprender é aprender a confiar, não nessas coisas que você está confiando. Você vai desaprender tudo isso. Tanto é, prestem bem atenção nisso aqui, essa curiosidade do Espírito. Uma revelação do Espírito Santo aqui, gente. Tanto é que quando o nosso pai aparece para ele numa sarça ardente, em chamas, que ardia em chamas, mas não se desgastava, não se consumia. E ele fica impressionado e passa o dia, ele vê o fogo lá e o fogo não acaba. E ele vai para lá e quando ele chega perto, ele ouve a voz do nosso pai, que disse para ele assim, tira a sandália dos teus pés. O lugar onde você está é santo. E ele tira as sandálias. Isso significa santidade, consagração. Ele já tinha passado mais 40 anos, agora estava completando 80 anos de vida. Aí, o Altíssimo diz para ele, eu te escolhi. Eu vou enviar você, vá a Faraó. Diga a Faraó, deixa sair o meu povo para me prestar culto. E qual foi a resposta de Moshe? Para Yahweh? Não posso não. Porque eu sou um homem que não sei falar. Ou seja, ele desaprendeu? Muitas vezes, a escola da fé, o nosso pai, ele faz a gente desacreditar em tudo que a gente tinha confiança. Para a gente ver o poder dele. Amém? Porque há momentos na vida nossa, gente, na vida do ser humano, que a gente pensa, estou preparado. E a gente, de alguma maneira, sem perceber, por mais bem intencionado que estivermos, a vaidade ela nos contamina. Então, normalmente, o nosso Pai, ele vai nos ensinar a confiar somente nele e nos consagrarmos a ele. Esse é o lugar que ele quer. A escola da graça mostra que nós não temos nada de bom propriamente nosso. Toda a ciência do Egito era nada. Um homem capaz, um homem forte, um homem treinado, um homem militarmente, ele não foi difícil ele vencer aquele soldado que estava batendo no israelita. Soldado armado, para ele não foi difícil. Mas ele era poderoso no falar. O que está dizendo isso é a palavra. Mas ele foi para a escola da graça, a escola da fé, aprender a confiar. Amém? Então muitas vezes o nosso Pai permite tirar de nós o chão. Entendam, viu? Ele não vai jamais nos fazer o mal, ele permite. Porque ele está nos ensinando e está cuidando de nós para nos colocar em coisas muito superiores. Aleluia. Aleluia. Então, amados, que nós possamos avançar nele. Avançar para a glória dele. Moshe cuidava que os seus irmãos entenderiam. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu lembrei de uma coisa. Quando eu comecei o ministério, bem jovem, ainda sou jovem, né? Eu entrei no ministério com uma visão muito romântica. Eu pensava que todo mundo que havia aceitado o Evangelho estava ali para dar as mãos, para perdoar, para ver um zelo pela vida um do outro, de ajudar, de nas partes fracas a gente puxar a pessoa para cima, nas partes fortes a gente animar, né? E todo mundo ali de mãos dadas. Mas a duras custas eu fui percebendo que a igreja amada do nosso rei, a igreja amada pelo nosso rei, ela tem níveis diferentes de maturidade. Que dentro da igreja, da semeadura, da boa semente que o rei plantou, o inimigo também planta má semente, e aqui não cabe a nós jamais procurar discernir quem é a semente que não está madura, que é igualzinho, o trigo e o joio são iguais enquanto não amadurecem. Então não cabe a nós, mas eles na colheita. Então eu comecei o ministério com essa visão. E esse versículo, ele falou muito forte no meu coração, porque eu cuidava que os meus irmãos entenderiam, meus irmãos da fé, a igreja, entenderiam que eu era apenas um servo. Amém? Que eu era apenas um servo, limitado, mas estava ali, enviado para servir. E Moshe, o Espírito Santo, registrou essas palavras aqui, para nos dar maturidade, igreja, para que a gente entenda que a honra e a glória pertencem ao nosso Salvador. E que nós, Ele deseja
que nós tenhamos um coração ardendo em chamas. Se eu voltasse à pergunta inicial, como ter um coração ardendo em chamas? Qual o valor de você ter um coração ardendo em chamas? Eu acredito que todos vocês, claro, com suas próprias palavras, iam saber responder a essa pergunta. Então, existe um grande valor, é para a eternidade, é para o bem das pessoas que nós amamos, é para a gente remir o tempo, porque os dias são maus, é para nosso próprio bem e felicidade. Existe um grande valor. E o como a gente obter? Isso se chama consagração. Porque é possível alguém estar salvo e estar apagando a chama do Espírito do nosso Pai. Mas o desejo dele e a obra dele é fazer com que cada um de nós estejamos ardendo em chamas. Então, vamos lá para o livro de Salmos, Salmo 119, que é o menor capítulo, né, da Bíblia. Né? É o menor capítulo, Salmo 119, versículo 164. E diz o quê? Quem já decorou? Eu já decorei. Versículo 164. 7 vezes louvo ao Altíssimo e ao... Por causa de quê? Pela justiça dos seus juízos. Amém? Em outra ocasião, outra oportunidade que o nosso Pai nos der, eu vou mostrar a vocês a diferença entre justiça e juízo. São coisas diferentes. Mas não vou falar sobre isso agora para a gente não confundir em relação à mensagem. Também é algo muito profundo. Então requer oração e tudo. Mas saibam que são coisas diferentes, ok? E é motivo da nossa adoração, do nosso louvor. Que você seja encontrado como alguém que tem um coração ardendo em chamas. Aleluia. Meu abraço forte a todos que me acompanharam até aqui. Bênçãos sejam multiplicadas em sua vida. Curta, deixe seu like, isso é um testemunho, um impulsionar dessa palavra para mais alguém. Comente algo que o Espírito Santo coloca no seu coração. Por exemplo, eu desejo e eu vou pensar em coisas concretas, para fazer essa semana na direção de ter um coração em chamas. Eu desejo e vou pensar agora em coisas concretas para, nessa semana, desenvolver, crescer, obter um coração em chamas. Então, escreva aí e isso vai abençoar alguém. Aleluia. Fica na paz. Vem estar conosco aqui presencialmente. Você vai ser também ricamente abençoado. Nos dará grande alegria. Que a paz de Alcha inunde teu coração, tua mente. Aleluia. Amém.